Amém, irmãos? Queria compartilhar uma breve reflexão sobre o nosso momento de dízimos e ofertas. Eu queria falar sobre o perigo do excesso. Excesso de tudo aquilo que pode nos corromper, né? Tanto dinheiro, quanto poder, conforto. E ontem o Facebook me lembrou de uma frase que eu postei recentemente há um ano, né? De um filósofo chamado Heráclito, e ele disse o seguinte: é mais difícil lutar contra o prazer do que contra a dor. Essa frase eu acho que ela é muito profunda e eu acho que ela é muito bíblica, né? E os gregos tiveram um vislumbre muito interessante sobre as coisas do reino de Deus. E quanto mais eu estudo eles, mais eu me certifico disso. E eu acho que isso é muito claro para a gente na Escritura. Quando a gente vai olhar o livro dos Juízes, por exemplo, a gente percebe que os judeus, naquela época, quando eles estavam em fartura, eles abandonavam a Deus, e aí Deus entregava eles aos seus inimigos, e aí quando vinha a dificuldade, eles clamavam a Deus. E isso foi um ciclo ininterrupto em todo o livro de Juízes. Eles passavam dificuldades, eles passavam privações, e eles se voltavam para Deus, e quando eles clamavam a Deus nessa dificuldade, Deus vinha com o juiz, libertava eles desse sofrimento, e aí o ciclo se repetia. Vinha a bonança, vinha a fartura, e eles caíam na idolatria novamente, abandonavam a Deus. Roboão também, lá em 2 Crônicas, capítulo 12, diz que ele abandonou a Deus quando o seu reino foi fortalecido. Quando ele já estava poderoso, quando ele já estava estável no seu reino, Roboão abandona a Deus. Lá em 2 Crônicas 26:16 também diz que aconteceu o mesmo com Uzias. Ele se exaltou e se corrompeu porque ele havia se fortificado. Então, a partir do momento que os reis iam se fortificando, a partir do momento que eles iam percebendo que o seu reino estava estável, que ninguém poderia tomar o seu poder, eles começavam a se exaltar. E Ezequiel diz em Ezequiel 19:49 que o pecado de Sodoma foi a soberba. Por quê? Porque ela tinha fartura. Sodoma caiu nesse mesmo problema. Ezequiel 28 também, de 1-5, diz que o rei de Tiro ficou orgulhoso por causa do excesso de poder e dinheiro. E Oséias também fala isso. Oséias 10, abre comigo em Oséias capítulo 10. Esse é um dos mais interessantes. Oséias capítulo 10. Eu vou ler na versão A Mensagem. Oséias está nos profetas menores, aqueles livrinhos pequenos antes do Novo Testamento, e às vezes é difícil de achar. Oséias. Oséias capítulo 10, versos de 1-2. Diz o seguinte, vou ler na versão A Mensagem, que ela é mais atual, uma linguagem atual. Israel já foi uma parreira viçosa, repleta de uvas. Quanto mais abundante a colheita, mais promíscuo era o culto. Quanto mais dinheiro ganhavam, mais o desperdiçavam com deuses feitos à imagem deles. Então Israel sofreu o mesmo problema em toda a história de Israel. Quanto mais eles estavam na fartura, mais eles abandonavam a Deus. E eu acho que é por isso que Jesus falou tanto, e enfatizou tanto na Escritura sobre não acumular tesouro na terra. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E por quê? Porque a escassez geralmente produz pessoas melhores que a abundância. Não sei se você
consegue perceber isso na sua vida, mas quando tem contato com pessoas que têm mais escassez do que abundância, geralmente, como regra geral, são pessoas melhores. São pessoas que têm mais esperança. São pessoas que têm mais fé. São pessoas que não se abalam facilmente do que pessoas que estão na abundância. Porque é mais fácil se aproximar de Deus na escassez. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais Deus permitiu a entrada do mal no mundo. Criou seres capazes de fazerem o mal, mesmo contrário à sua vontade. Porque na sua onisciência ele viu que essa maldade poderia ser usada, essa escassez, essas dificuldades, poderiam ser usadas para moldar pessoas melhores. E em vários momentos, isso seria um megafone de Deus para que elas se aproximassem dele. E eu acho que o excesso, ele nos tira o foco da esperança futura, da esperança vindoura, dessa âncora. Porque quando tudo está bem nessa terra, quando a gente tem excessos nessa terra, é muito fácil a gente perder o foco dessa esperança futura. Por quê? Porque já está tudo bem aqui. A gente se acomoda, a gente se enfraquece. Então, que o Espírito Santo nos ajude a não cairmos no excesso. E parte desse exercício é ofertando, é dando, é doando. Inclusive, não só aquilo que nos sobra. Principalmente não dando aquilo que nos sobra. Mas o exercício mais difícil é exatamente dar aquilo que pode nos fazer falta. É dar aquilo que não está naquela reserva. É dar aquilo que faça falta em nós, que doa em nós. Então, que Deus nos ajude a ser uma comunidade de pessoas que têm a sua vida com uma âncora de esperança. E que isso reflete no nosso dar. Que isso seja refletido no nosso compartilhar. Compartilhar com a comunidade, compartilhar com as pessoas que estão à nossa volta, compartilhar o nosso tempo com aquelas pessoas que precisam do nosso tempo, compartilhar tudo aquilo que nos faz falta. E que hoje, num momento tão corrido da vida, muitas vezes é o nosso tempo também. Não só os nossos recursos, mas também o nosso tempo. Separar um tempo para ouvir pessoas, separar um tempo para tomar café com pessoas. E eu acho que um grande risco que eu percebo hoje, nesse sentido, é quando as pessoas falam comigo assim, às vezes mandam um áudio de 3, 4 minutos e pedem desculpa por um áudio longo desse. Eu falo assim, meu Deus, desde quando um áudio de 5, 10 minutos é grande? Desde quando? Isso talvez aponte para um excesso que estamos vivendo de correria, excesso de correr atrás do vento, excesso de falta de respirar, de olhar para os lírios, de olhar para a natureza e perceber que ela tem um ritmo que não é atropelado. Por isso é tão importante, eu percebo hoje, o contato com a terra, porque a terra diminui o nosso ritmo. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre isso. A terra diminui o nosso ritmo, porque a gente planta e precisa esperar ela crescer. A gente não pode mudar isso. Então, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo acalme o nosso coração, que o Espírito Santo nos acalme, que sejamos uma comunidade que expressa a nossa esperança no ato de dar também. Não só na nossa vida diária, mas inclusive no nosso ato de dar e de compartilhar. Que Deus nos ajude nisso, em nome de Jesus. Eu queria